dar qualquer comida, né? Comida de má qualidade. Estar livre de fome é oferecer para o animal aqui a primeira liberdade, então, das 5, livre de fome e sede, né? É oferecer para o animal o alimento adequado, tá? Não adianta eu dar um alimento sem ser o adequado para a espécie. Por exemplo, eu compro um cachorro, adoto um cachorro e começo a comprar comida de cavalo para ele, ração de cavalo. Eu estou oferecendo alimento para ele, só que eu não estou oferecendo um alimento que é atrativo para ele. Eu tenho que oferecer um alimento equilibrado para a espécie e ideal para a espécie. Não adianta eu oferecer qualquer tipo de comida, não adianta eu dar osso, só osso para o meu cachorro comer, que isso não é alimentação. Estar livre de fome é estar recebendo uma dieta equilibrada para a sua espécie, tá? Então o cachorro tem a sua ração própria, o gato tem a sua ração própria, as aves têm lá a sua mistura própria, o cavalo tem a sua ração própria, o boi e por aí vai, tá? Isso quer dizer que estar livre de fome e de sede é oferecer o alimento ideal, não é o alimento que vem na minha cabeça, tá? Não é só resto de comida, tá? É um alimento balanceado, tá? Nós vamos falar bastante de nutrição, sobre nutrição, mas a gente tem que entender que é um assunto delicado e os animais hoje em dia não se alimentam mais só de sobra de comida. Então, eles têm que receber aqui no livre de sede, exemplo, receber alimentação ideal, adequada, tá? Em quantidades ideais, e estar livre de sede é que ele receba água limpa, tá? E saudável para que ele tome, uma água segura. Isso é estar livre de sede. Também não é lá colocar um rio sujo, só o pó tudo cheio de pau e falar, ele toma água aqui, esse cachorro. Tem espécie que toma, tem espécie que entra lá e toma, não tem aí, mas o cachorro não toma, o cachorro precisa de um local específico. Então isso é estar livre de sede também. Então primeiro, livre de fome e livre de sede, beleza? Vamos falar agora sobre o número 2. A liberdade número 2 fala sobre estar livre de desconforto. Que tipo de desconforto? É estar livre de um desconforto térmico, por exemplo, tá? Eu deixar o meu cachorro lá no sol, 24 horas no sol, 24 horas no sol não, porque não tem sol 24 horas, mas período de sol lá no sol, e depois no frio, e depois na chuva, tá? Isso vai causar um desconforto para ele. Isso no ambiente causa um desconforto. Outra situação que pode causar um desconforto é o animal estar em um ambiente superlotado, com uma dimensão muito maior do que a dimensão necessária, tá? Então isso quer dizer que estar livre de desconforto é estar em um local calmo, estar coberto e protegido das adversidades climáticas, tá? Tem um local que eu visitava, tinha um cachorro que ficava amarrado nesse fio, né? Eu acho que bastante gente já viu, passa o arame no chão, uma corda e ele fica nesse fio. E aí o que acontece? Ele estava no descoberto, então ele estava no sol, na chuva, no frio. Que liberdade que esse cachorro tinha? Que liberdade de bem-estar esse cachorro tinha? Nenhuma, zero. E principalmente aqui, ele tem que estar livre de desconforto. Ele precisa estar aí. Desconforto é psicológico também, tá? Ele tem que estar livre de, por exemplo, um ser humano que fica acuando, passando medo sempre. Ele não vai estar confortável psicologicamente. Então ele tem que estar livre do desconforto, que é o nosso segundo item, tá? Terceiro item é livre de doença. O tutor deve garantir que o animal vai ficar livre de doenças. Como ele vai garantir que ele vai ficar livre de doença? Primeiro, vacinando, né? Já consegue vacinar. E ele não quer dizer que o tutor tem que garantir que esse animal nunca vai ficar doente. Esse conceito não quer dizer isso. Esse conceito quer dizer que quando o animal ficar doente, se o animal ficar doente, o tutor é responsável pelo tratamento. O tutor é responsável por chamar uma mão de obra especializada, que no caso é um veterinário que vos fala,
para resolver esse problema de livre de doença. O que ele tem que fazer é prevenir, e uma das formas mais práticas de prevenção é a vacinação, e ele tem que garantir que, se o animal fique com alguma doença, ele garante um suporte, que aí é a terceira liberdade, livre de doença. A quarta liberdade, ela fala sobre o livre para expressar o seu comportamento, tá? Livre para expressar o seu comportamento natural. Como assim? Uma ave, qual que é o comportamento natural de uma ave? É voar. Então ela tem que exercer esse item de livre para exercer o seu comportamento natural. Então uma ave, ela tem que voar. A partir do momento que eu limito ela de voar, a partir do momento que eu jogo ela numa gaiola, num viveiro, eu estou tirando uma das 5 liberdades. Estou pegando uma das 5 liberdades e fazendo isso aqui, ó, apagando, fingindo que ela não existe. Então eu tenho que oferecer com que o animal fique livre para expressar os seus comportamentos normais, né? Tem animais que gostam de ficar muito tempo na água, por exemplo, o búfalo, né? Boa parte do tempo ele fica em lamaçal, em água. Se eu privar ele dessa ação, ele vai comprometer todos os seus estímulos, né? Então eu tenho que deixar o animal livre para exercer o seu comportamento, e isso aí vai depender da espécie. Eu dei o exemplo aí da ave, que seu comportamento natural é voar. Eu dei o do búfalo, que fica muito tempo em água, em umidade. Então, se eu privo ele disso, eu estou fingindo que essas liberdades não existem. E essa é a nossa quarta liberdade, tá? E a quinta, por último, porém não menos importante, é a liberdade livre de medo. O animal não pode ficar em um local, e aí é bem parecido com o livre de desconforto, a segunda liberdade, tá? Livre de medo, o animal não pode ficar num local que ele se sente acuado, pressionado. Um gato pequenininho lá, colocar no mesmo local com um cachorro que vai ficar tentando atacar ele toda hora, por mais que eu defenda, mas ele vai lá atacar esse cachorro toda hora, tá? Ou o gato toda hora e ele vai ficar com medo, tá? Ou, por exemplo, bovinos em um curral e um cara lá descendo o pau nele, tá? Os próximos que estão lá vão estar acuados de medo. Então tem que privar esses animais de situações de medo, que é a nossa quinta liberdade, tá? Então a primeira, livre de fome e de sede. Segunda, livre de desconforto. Terceira, livre de doença. Livre de doença. Quarta, livre para expressar o seu comportamento natural. E quinta, livre do medo. Beleza, pessoal? Vamos dar uma pausa e a gente volta para finalizar com o último vídeo. Segura aí.